Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. E esta semana é nosso convidado o secretário de Educação, vice-prefeito, secretário de Planejamento, secretário de Cultura, Pedro Sá. Prazer em recebê-lo, satisfação, viu, Pedro? Uma alegria estar aqui mais uma vez na TV Polo, uma alegria estar aqui conversando com você, que é uma pessoa interessada em saber o que acontece na vida da nossa cidade. E a gente vem aqui para trazer um pouco de luz naquilo que rola de fofoca nas redes sociais e apresentar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo em apoio ao movimento cultural da cidade, em defesa da regularização e de restabelecer uma legislação clara, que não seja sujeita a interpretações na área da educação, e um pouco do que a gente pretende que se realize do planejamento que a gente fez durante o ano passado, no que se refere à expansão tanto da construção civil quanto da atividade econômica no Parque Industrial da nossa cidade. Olha, não dá nem para perguntar para o Pedro se o prefeito tem confiança nele, porque deixar 4 secretarias... Então, na verdade... Como é que você lidar com o seu dia a dia com tanta responsabilidade, Pedro? Marcelo, o mais difícil é compatibilizar a agenda, porque todas as secretarias têm muitas reuniões. Então a gente acaba tendo pouco tempo para cuidar de papelada, de atender o público, mas na Secretaria de Planejamento a gente tem uma equipe que já vem montada do ano passado, que sabe o que a gente pretende, então... precisa só de um norte e as coisas caminham com naturalidade. Só para você ter uma ideia, a gente já está trabalhando na elaboração da LDO, que tem que ser entregue no dia 15 de abril, então a gente já tem uma equipe de orçamento, lá na equipe do orçamento, que é uma equipe reduzida, mas sintonizada e dedicada. Então, cada área tem esse foco. Na Secretaria de Cultura, que é uma secretaria menor, também a gente tem total integração. E a Secretaria de Educação, que dá muito mais trabalho, porque é uma secretaria grande, que envolve 1.700 funcionários da Prefeitura, aproximadamente, estão lotados na Secretaria de Educação. Essa, a gente ainda tem uma reestruturação a ser feita, um diálogo que tem que ser construído com os gestores e com os professores, mas sempre com um foco principal. O prefeito tem essa sintonia, a gente está trabalhando muito junto, porque a gente quer garantir um futuro melhor para os jovens e as crianças da nossa cidade. E você falou, o prefeito confia em você. Mais do que confiar é acreditar na história que a gente tem e na relação que a gente constrói a cada dia. Eu e o prefeito acreditamos que eu acredito que é um exemplo que a gente está dando, que trabalhar, duas pessoas trabalhando para que tenha sucesso um projeto, a chance de dar certo é muito maior. Claro que a gente erra, mas a gente tem uma sintonia de saber aonde a gente quer chegar. E é nisso que a gente tem se dedicado para conquistar, inclusive, essa confiança, para honrar essa confiança que foi depositada. Vou pegar 3 palavrinhas aí que você falou. A primeira foi fofoca, erro e diálogo. Essas 3 coisas estão fazendo parte do seu cotidiano lá na Secretaria da Educação? Sim, porque a rede social, ela divulga as coisas de forma, muitas vezes, sem compromisso com a verdade, e isso atinge uma dimensão muito maior do que aquilo que a gente consegue fazer num comunicado ou numa manifestação para tentar corrigir. Então isso é um problema muito sério. A outra é a fofoca, as pessoas mal intencionadas que reproduzem inverdades para tentar consolidar uma posição como liderança ou como representante de categoria. Agora, o diálogo é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas dizem que você não dialoga e você está sempre dizendo que está aberto ao diálogo. Qual é essa diferença aí? A gente teve um problema na relação do diálogo, que a gente teve uma reunião no final do ano passado entre professores, sindicatos e o governo, na qual se comprometeu para fazer uma revisão nos decretos que tinham sido editados em dezembro. Esse é o famoso decreto 22? Não, a Lei 22 é uma legislação que é o Estatuto dos Docentes da Educação, dos professores da rede municipal. A Lei 22 ela deixa muita coisa para interpretação, para ser regulamentada posteriormente, para ser feito por decreto. Ela não é contundente de dizer, olha, a hora eventual será paga desta forma, quem tem direito à hora eventual, o que é ampliação de jornada. Quando uma lei ela é conduzida pela interpretação,
Cada vez que um advogado pega essa lei, ele dá o entendimento que quer. Essa é uma deficiência, não é só da Lei 22, é do sistema assim, das leis do Brasil. Muita coisa é interpretada. Em cima da mesma lei, um cara diz que é azul, o outro diz que é verde, o outro diz que é preto e fica por isso mesmo. O prefeito tem a caneta. Interpretou de uma maneira contrária aos interesses dos professores, foi isso? O prefeito, contrária por quê? Porque gera de fato uma redução de renda para individual. O prefeito remunera hoje, quer remunerar todas as aulas excedentes, complementares, suplementares, pelo valor que ele pagaria para um professor novo. Então, se a rede, os professores que já fazem parte do quadro não quiserem essas aulas, no entendimento do prefeito, se eles quiserem, ele paga o valor de um professor novo. Se eles não quiserem, ele contrata um professor novo, ele garante o professor na escola, mas ele gasta o dinheiro mínimo que ele pode gastar e não o salário com alguns benefícios que alguns professores têm. Então essa regulamentação gerou um conflito, a gente fez uma reunião, estabeleceu um acordo, umas retificações do decreto que estava valendo. E, posteriormente, o sindicato achou que estava demorando para ser editado esse novo decreto retificador, entrou na justiça. Então, o governo entendeu que, a partir do momento que judicializou, está na justiça, a justiça é que tem que dizer quem está certo. Até porque você tem que prestar contas para a justiça. Porque tem que prestar conta. E se fizer um entendimento agora, mudando o que estava escrito, e a justiça falar o decreto que estava certo, a gente vai ficar com um decreto errado corrigindo um que estava certo. Então o prefeito e o governo como um todo, porque o prefeito não decide sozinho, tem a procuradoria, tem o jurídico, enfim, tem toda uma rede de pessoas que participam das discussões. E aí foi conduzido que tem que esperar a decisão da justiça. Isso gerou desconforto e a gente vai ter que corrigir esse problema. Então, eu vou continuar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas no próximo bloco tenho certeza que você em casa quer saber. Tem pai reclamando que teve uma mudança na reorganização das escolas. Pedro, o secretário da Educação, vai contar para a gente, mas é no próximo bloco. Não sai daí não. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis. A TV Polo, criada em 2002, vem desenvolvendo um papel fundamental na história de Cubatão. Nesse período, tem mostrado ao seu público as transformações que vêm mudando a imagem da cidade. Mesmo transmitida pelo cabo no canal 11 da NET, é a primeira emissora de televisão genuinamente cubatense e totalmente aberta para você. Entre seus objetivos estão a busca pela democratização da informação, promover o exercício da cidadania com a efetiva participação da comunidade, bem como a inserção dos jovens nos projetos do audiovisual. Hoje, a TV Polo produz e mantém em sua grade programas como Papo na Polo, Sarau Eletrônico, Diante da Fé, Achei no YouTube, Histórias Encenadas e Polo Especial. A grade dispõe inclusive de espaços para produções externas conveniadas com a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, a CESP. Mesmo com tudo isso, a TV Polo sabe que está faltando você. Venha contribuir para a melhoria de nossa grade de programação. Estamos de portas abertas para novos colaboradores. Participe e mostre sua comunidade. Coloque a sua indústria e o seu comércio em nossa grade de programação. A emissora dispõe também de programa de gestão de mídias sociais. Aqui você tem visibilidade e aparece para a sua cidade e para o mundo através da tela da TV Polo. TV comunitária é isso, uma emissora totalmente integrada com a cidade e feita especialmente por você. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o nosso convidado é o vice-prefeito, secretário de Educação, Planejamento, Cultura, mas nós estamos destinando um bom espaço do programa para a educação. A gente falava sobre reorganização das escolas, né? Como uma das principais metas aqui do município. E também comentávamos sobre a famosa Lei 22. Pedro está falando dos pontos contraditórios, o diálogo vai acontecer na justiça, até por conta de que a categoria decidiu isso, é isso, Pedro? Então, Marcelo... Agora, Pedro, a gente conversava aqui de bastidor, você disse que tem um erro e o professor está se sentindo prejudicado que vai ganhar menos, não é, o resultado final é isso? E você estava me dizendo que não é que vai ganhar menos, ele estava ganhando errado, é isso?
Então, na verdade é que a Lei 22, ela não define qual é a forma de remuneração. Ao não definir, fica por interpretação. Então não tem Então, erro. o departamento de pessoal interpretava a lei de um jeito e, por aconselhamento da Procuradoria, por questões de decisão, de discussão de decisões judiciais, percebeu-se que havia uma ilegalidade na forma da interpretação. Ilegalidade, quando se constata, não é mais discutível. Foi judicializado, o sindicato dos professores entrou com uma ação dizendo que aqueles decretos estavam errados. Tentou uma liminar, não conseguiu a liminar, mas está judicializada a questão. Então, o governo entende que não pode mexer mais nisso. E quando a gente propõe o diálogo, o que está acontecendo é que a categoria, principalmente o sindicato, quer discutir estes decretos do passado. E o que a gente está propondo como diálogo é pensar no futuro. Então é criar uma legislação que compense as perdas através de uma premiação para quem não falta, por exemplo, ou através de uma premiação para quem tem titularidade. Essa é uma briga antiga, né, Pedro? Se bem que a questão de titularidade, de titulação, o cara formou, fez não sei o quê, algumas coisas são obrigatórias. Para ele poder exercer a função, são obrigatórias. Então eu não posso premiar porque ele cumpriu o obrigatório, que é uma discussão que tem lá do 30% também, isso, que em algum momento isso também vai vir à tona, vai ser um outro embate de governo com Você não pode premiar por algo que é obrigação. Por algo que é obrigação. Mas discutir o futuro, pensando numa categoria, numa premiação, que remunere, por exemplo, quem formar alunos, a classe que for atingir uma pontuação de qualificação, ou a escola que atingiu um INDEB diferenciado, a gente premiar os professores dessa escola. A gente tem que pensar, olhar para frente, criar novos artifícios para premiar por meritocracia. Não dá para a gente ficar o tempo inteiro discutindo coisas que ou já foram declaradas ilegais ou estão judicializadas, que a justiça vai dizer qual é a parte que era legal e qual é a parte que é ilegal. Não dá para ficar pendurado no passado. A gente tem que discutir olhando para frente. Tem perdas para os professores com os decretos? Eu tenho consciência que tem. A gente fica feliz com as perdas? Não fica. Mas a gente também não fica confortável com a ilegalidade. A ilegalidade não pode ser perpetuada. Então a gente precisa corrigir e ser justo e ter um foco principal. A educação tem que pensar na melhor formação. Infelizmente, a formação não é na qualidade que a gente espera. A gente tem que formar jovens e crianças com capacidade para disputar mercado de trabalho. Pedro, os alunos da rede pública municipal já tiveram mochila, uniforme, material e transporte, houve uma reorganização. Hoje, se critica porque não se tem, não sei se vai se ter também esse tipo de material, tem um problema com esse fornecimento, não tem. E essa reorganização das escolas, o que aconteceu de fato, por que a prefeitura resolveu mexer nisso? A reorganização das escolas basicamente é o seguinte, é um conceito fundamental do ensino. A criança estuda perto de casa. Tem problemas? Tem, porque quem organiza lá na Secretaria de Educação pegou criança que mora do lado de uma escola no conjunto Rubens Lara e colocou lá no Casqueiro. E outras que moram no Casqueiro estudando aqui no Rubens Lara. Então tem gente com baixa qualificação ou com desconhecimento da geografia da cidade, dentro da prefeitura, dentro do corpo técnico da prefeitura. Então esses são erros nossos, deficiências da secretaria, que não é o secretário que tinha que resolver isso, mas é o secretário que tem que orientar e, se está fazendo errado, vai assumir o erro e vai corrigir junto com a equipe. Porque quem distribui aluno em escola não é o secretário, é a equipe. Se a equipe está deficiente ou está fazendo errado, a consequência é para todo mundo, mas o pior de tudo é os pais serem penalizados com isso. Então o conceito é, criança estuda perto de casa. O que isso interfere? Menos ônibus. A gente chegou a gastar 24 milhões de reais por ano com transporte de estudantes. Quanto mais a gente reduzir, a gente já está em menos de 12 milhões, essa economia vai permitir a gente consertar as escolas, que ninguém mais fazia manutenção de escola, então tem banheiro em situação lamentável, não resolve de um dia para o outro, resolve durante esse exercício de 2018, a economia que a gente vai fazer de transporte, a gente vai reverter em manutenção das escolas. A questão do material, do kit escolar,
o orçamento da cidade era gasto de uma forma irresponsável. Então dava as coisas e não pagava, ficava devendo. A gente tem um monte de conta de anos anteriores para pagar. Esse ano, o orçamento foi feito com responsabilidade. Não comprou ainda, mas vai comprar os kits. A gente está aderindo uma ata do governo do estado. Então é uma ata que já está registrada, já está aprovada pelo Tribunal de Contas, porque toda vez que a gente abre uma licitação dá um monte de confusão. Então o prefeito orientou, a gente está aderindo uma ata do governo do estado para material escolar. A questão do uniforme, a gente está avaliando se compra, se adere a alguma ata de alguma outra região, algum outro município, porque isso é possível. E aí a gente paga o valor que já está consolidado nesse orçamento, nessa contratação. A minha dúvida é exatamente, se existia já o orçamento da educação, ele tem uma verba própria, adequada. 25% do que arrecada tem que gastar em educação. Certo. E isso mudou muito nesse ano? Essa mudança... Não, o ano passado a gente gastou 27% da arrecadação com educação. A gente tem que gastar o 25%. Agora, tem duas coisas. A gente pode gastar 25% reformando mal a escola. Então eu gasto um monte de dinheiro, faço um monte de obra desnecessária ou que não resolve o problema da escola e gastei o dinheiro. O que a gente está fazendo agora é ter um controle rigoroso. Só se vai gastar aquilo que represente melhoria do prédio, melhoria na capacitação dos professores ou conforto para os alunos no sentido de ou ar-condicionado, ou levar o uniforme mais bonitinho, mais adequado. Tudo isso a gente está avaliando, mas dentro de um conceito de que só se gasta quando tem dinheiro para pagar. A gente não pode contratar um monte de coisa sem saber. Então a receita a gente está avaliando quanto entra de dinheiro para saber quanto gasta. Então, no primeiro mês, a gente não pode sair gastando, porque se não arrecadar aquilo que a gente esperava, a despesa arrebenta com o governo logo no primeiro começo do governo. Só para a gente dar uma orientação para as mães, quando é que você acha que tem a previsão de que algumas mães podem receber isso? Abril, eu acredito que vai ter o kit escolar e o uniforme. Em 1 minuto, as escolas têm verba própria? O diretor tem autonomia para gastar com pequenos reparos, com alguma coisa? Tem uma verba que se chama PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa do governo federal. Elas gastam, depois elas prestam contas, a secretaria também monitora. As escolas de Cubatão estão tudo certo com isso? Elas recebem esse dinheiro, mas a gente deve criar esse ano ainda um programa de dinheiro direto na escola municipal, para que elas tenham dinheiro para comprar material, contratar um pedreiro, um encanador para trocar um registro, fazer uma manutenção básica. É uma ideia criar dentro da Secretaria de Educação uma equipe de manutenção preventiva e emergencial. Então, estourou um tubo, quebrou não sei o quê, a gente tem um grupo de apoio imediato, que era o antigo GARI, que era o Grupo de Apoio e Reparos Imediatos, que você aciona rapidamente e ele tem uma velocidade de ação. Eu ia dizer isso porque eu lembro que na prefeitura a gente tinha esse grupo, lembrei desse nome do GARI, que era o Grupo de Apoio e Reparos Imediatos, destinado às escolas mesmo. Pedro, preciso fazer mais um rápido intervalo. Você que está acompanhando a entrevista, não sai daí não, eu volto já já. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo no Polo. Nosso convidado da semana, o vice-prefeito Pedro Sá, secretário de Cultura. Já falamos de educação, dá um tempo de falar de cultura, dá uma água aqui para o vice-prefeito, que a gente apertou ele aqui no bloco para esclarecer essas questões da educação que são conflitantes aqui no nosso município, né? Espero que ele resolva da melhor maneira possível, viu, Pedro? Agora, cultura, pelo menos a gente tem uma expectativa positiva, né? Você estava dizendo para mim que... antes de uma notícia positiva, deixa eu perguntar para você se você acha que você resolveu bem resolvido, já que é de cultura, a questão do teatro. A questão do teatro eu ainda tenho... Do hospital. A questão do hospital, aquele teatro que foi cedido para o hospital para transformar em oncologia e hemodiálise, se eles fizerem o projeto que eles falaram na parte central, eles vão usar a parte plana do prédio. A minha discussão sempre foi o que fazer com a arquibancada, porque o setor de plateia dos dois teatros, dos salões, era uma arquibancada. E eu fiz uma proposta que é um desafio para eles,
não sei se eles vão topar, mas é o quê? É tirar o telhado, colocar uma parte com telha transparente numa parte, mas permitir que entre luz naquela arquibancada, transformar a arquibancada num jardim, onde as pessoas, um lounge, onde as pessoas possam, num dia de sol, sentar ali, um lugar agradável, porque ali ele não vai conseguir usar para a área da saúde. Então, se ele tiver, inclusive, chover ali, mas tiver uma impermeabilização legal, transformar aquilo num espaço de conforto, de agradável. As pessoas que fazem hemodiálise e oncologia e os acompanhantes precisam ir num lugar agradável. Então, o desafio que eu lancei para a Fundação é transformar aquele espaço nesse jardim, num espaço de convivência sadia, onde ele veja o sol, onde passarinho entre, onde tenha vegetação, tenha verde, muito jardim e uma lanchonete, talvez, alguma coisa assim, mas abrir. A gente, em vez de continuar com o teatro com um lugar fechado, que sempre foi o que eu falei, vai virar um ninho de pombo e um ninho de rato embaixo, com uma parte de saúde no meio, o desafio é fazer um bom aproveitamento da parte de cima, fazendo esse grande jardim, essa grande área de convivência. Aí eu acho que a gente conseguiu acertar na destinação do teatro. Certo. Se não fizer isso, se não aceitar o desafio e mantiver aquele monte de concreto, eu fico muito triste, porque eu acho que a gente ainda vai ficar devendo uma parte de bem-estar, de qualidade de vida para as pessoas que a gente vai estar conduzindo para aquele espaço. Mas eu tenho muita confiança que a gente vai fazer o que é certo. Certo. Esse ano parece que a gente vai voltar, fiquei feliz com a Paixão de Cristo, que já foi uma referência na região, e vocês conseguiram reorganizar isso, né? A Paixão de Cristo a gente já conseguiu ano passado, e para esse ano a gente conseguiu também o recurso para fazer o Caminhos da Independência, que faz 7 anos que não acontece. É bem legal na beira-mar. E o Caminhos da Independência resgata um pouco da história e traz Cubatão de novo para ocupar um espaço no cenário cultural da região. Então, São Vicente tem lá a encenação da Fundação, cada cidade está ocupando um espaço, Praia Grande tem um monte de show lá no verão. A gente precisa ocupar o espaço de Cubatão. Então a gente vai ocupar no 9 de abril, com o desfile, que a gente vai trazer de volta. E esse ano tem desfile? Em setembro, com o Caminhos da Independência. Então esse ano tem desfile, é um desafio que a gente se propôs a fazer. Ainda não tem as fanfarras escolares, porque elas foram desarticuladas, mas a gente vai colocar a banda municipal, está pleiteando que a banda da Polícia Militar venha desfilar. Então a ideia é que tenha um desfile com banda da polícia, estudantes, talvez o Exército e com a banda também, e depois comunidade e o desfile da banda marcial nossa, fechando o desfile, e o grupo de dança fazendo alguma apresentação, que eles foram premiados lá, os grupos artísticos desfilarem também. A ideia é que a gente retome aquela alegria do 9 de abril com o desfile. A gente vai realizar o desfile esse ano. É legal que traz um pouco a autoestima, reanima a autoestima da nossa cidade, que é um pouco disso que a gente está precisando. Pedro, mas já que falamos em autoestima, em precisando, em teatro, nós vamos conseguir terminar um teatro? Que agora tem o Teatro do Anilinas, que foi... Tem o Teatro do Anilinas, que tem um recurso que já foi conseguido pelo PROAC, por uma captação que foi feita junto à Uzi Minas e junto à Unipar Carbocloro. Esse recurso vai ser investido para fazer uma parte dessa obra, e a gente fez um pleito junto ao Ministério. O que falta? Porque falta muito, Marcelo. Infindável aquela... Falta muito. Fizeram só o concreto. Falta toda a parte de conforto, de ar-condicionado, de instalação elétrica, de iluminação, de cenário, de carpete. Então, falta tudo, na verdade. Tem um grande concreto, mais uma massa de concreto que não serve como teatro para o que a gente precisa. Mas a gente... Por ter inaugurado o Céu das Artes, que foi uma das vitórias desse ano, já dia 14 de janeiro inauguramos lá no Bolsão, no Jardim Nova República, o Céu das Artes, a gente convidou o secretário nacional de Infraestrutura Cultural para participar do evento. Você sabe que eles ficaram tão impressionados que eles estão propondo que a gente já pleiteou o recurso e eles vão ajudar a gente a tentar colocar isso no orçamento da União, para ser uma obra da União a conclusão do Teatro do Parque Anilinas, e aí vai conseguir o recurso todo que falta para fazer, em vez de ficar tendo que captar pontualmente para cada etapa. Essas obras que a gente capta por pedacinho, nunca chegam ao fim. Não resolve. Então a gente agora vai finalizar através desse trabalho que a gente está fazendo junto ao Ministério. Se não conseguir por alguma razão, a gente volta aos PROACs, ao Lei Rouanet e alguma outra forma de captação para garantir. Mas a gente vai entregar o Teatro do Anilinas,
vai estar incentivando os movimentos culturais. A gente conseguiu incluir agora o Coletivo 302 no CCP, que é Parabéns à molecada aí do Coletivo 302, são guerreiros, batalhadores, estão há muito tempo buscando espaço de uma maneira diferente e moderna de fazer arte. Então, eles têm esse modelo agora de trabalho por coletivo, e é legal que eles tenham conseguido desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, e o Circuito Cultural Paulista pega grupos culturais e leva para se apresentar em outras cidades. A gente conseguiu incluir o 302, eles já estão inscritos, já vão participar, vão se apresentar em 3 cidades diferentes do nosso estado, com tudo patrocinado pelo governo, sendo remunerados pelas apresentações. Então, hoje eu tive com o Tocando em Frente, que é um grupo de arte musical que ensina música para umas crianças lá do Conjunto Rubens Lara. Também estamos conseguindo o patrocinador para poder esse projeto continuar. Vamos levar o Centro de Línguas para dentro do Conjunto Rubens Lara, para ampliar o atendimento, para aproximar da comunidade que mais necessita. Então, na área cultural e educacional também, mas no sentido de ampliar os horizontes das pessoas, através do resgate da cultura, da música, da arte. É um trabalho que a gente está fazendo com muita intensidade, com assim, total sintonia com os grupos culturais, uma relação muito boa com o Teatro do Caos, com o próprio 302, que a gente já teve lá algumas reuniões com eles. Enfim, com todos os coletivos, a gente de fato quer retomar a posição importante que Cubatão teve no movimento cultural, não só regional, mas estadual e nacional. A gente vai recolocar a gente na posição adequada, que reconhece o valor da cultura da nossa cidade. É isso aí, nós vamos um dia conseguir fazer uma interação maior, de repente o telespectador pode fazer perguntas também. Por enquanto, vocês ficam limitados à minha cabeça aqui. Ô Pedro, falando nisso, trazer o secretário de Cultura aqui e não pedir para ele fazer uma avaliação do que foi e o de que vai ser o próximo carnaval. Porque tem previsão de ter o próximo carnaval, a gente tem... qual foi a reação das escolas, o modelo, esse modelo que está crescendo cada vez mais de bloco de rua, não sei se é bom ou não. Temos 1 minuto para a gente resolver esse assunto. Existe uma previsão da retomada dos desfiles no próximo ano, 2019, mas eu acho que tem que ser uma discussão ampla que a gente tem que fazer com o movimento cultural. Os blocos esse ano, por conta de restrições de horário que a própria polícia impôs, muitos deles desistiram de sair. Mas se não for para fazer as coisas com disciplina, com organização, com respeito à ordem social, a gente não vai fazer. Mas trabalhando numa sintonia adequada, com todo mundo fazendo a sua parte, cumprindo as suas obrigações, porque não é só direito, também tem obrigações até para fazer a festa, eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter um carnaval que também resgate a alegria e dê a oportunidade para as pessoas extravasarem, porque o carnaval é exatamente isso, uma festa para extravasar tudo aquilo que se acumula durante o ano. Bem, gente, eu poderia ficar aqui, o Pedro fala mais do que eu, e é bom que ele é proativo, e eu sempre digo isso para ele, mas o tempo terminou. Eu queria agradecer muito a presença do Pedro aqui, foi uma satisfação recebê-lo. TV Polo de portas abertas, acho que se a gente pode prestar informação para a comunidade é importante, e trazer a autoridade que é responsável por isso é melhor ainda. E agradecer ao Pedro que se prontificou a vir, e sucesso aí nesse Monte-Embate, viu, Pedro? Eu quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui, poder dar essa satisfação, chegar mais perto da população, trazer esclarecimento e me colocar à disposição. Eu sei que meus horários são meio complicados, mas sempre quero estar à disposição da TV Polo, porque eu acho que esse é um instrumento de relacionamento com a comunidade super importante e que tem que ser prestigiado, que tem que crescer e que eu espero que logo todo mundo esteja assistindo a TV Polo, porque é o melhor canal para nos aproximar da população. Obrigado, Pedro. É isso aí, gente. Esta edição do Papo na Polo fica por aqui. A gente se encontra numa nova. Tchau, tchau.